Bom, contador José Libório Leal, esse ITR, ele é um imposto que é pago anualmente e qual é exatamente a justificativa do governo para fazer a cobrança de maneira regular? Todo ano a gente tem que fazer a declaração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural. O ITR, Sobe um pouquinho. ele está para as propriedades rurais, como o IPTU está para a propriedade, os imóveis da cidade. Então, o ITR é um imposto que é destinado às propriedades rurais. É como um CPF. CPF da propriedade, que é o NIRF, né? O NIRF é o número do cadastro da propriedade no módulo rural. E o ITR está para o governo como o CPF está para nós, pessoa física, e o IPTU está para nossas propriedades nas cidades. Quais os critérios que o governo estabelece para a cobrança desse imposto? Você faz o cadastro e aí, se a propriedade for menor de 30 hectares e 50 hectares, o governo não cobra o imposto. Cobra só a obrigatoriedade de fazer a apresentação. Os imóveis que são maiores, que tem uma área mais de 50 hectares, aí o governo faz uma cobrança, mas é um valor muito pequeno, porque lá dentro da declaração você tem que fazer a destinação da propriedade. Então, lá dentro desse documento, os contadores vão ir perguntando, vai fazendo um cadastro lá e perguntando ao informante, que é o dono da propriedade, qual é a destinação daquele imóvel, se ele planta milho, se ele planta mandioca, e as áreas destinadas a cada cultura, né? Porque esse cadastro vai servir para ele fazer empréstimos em bancos, para ele ir na Conab, para ele ir para a DAP, né? Solicitar a compra de tratores, a compra de sementes, né? Se cadastrar nos órgãos do governo para adquirir sementes e adquirir produtos subsidiados nos vários programas governamentais. O tamanho da propriedade, ele incide diretamente no valor do imposto? O senhor poderia dar mais detalhes? Incide, porque os imóveis de pequeno tamanho, ou seja, que estão menores do que 50 hectares, eles são isentos. Existem também aqueles imóveis ainda que estão localizados na Amazônia, né, no norte do país, que tem algumas isenções, né, mas na Amazônia principalmente, né. Então, esses imóveis que estão inferior a 100 hectares, na Amazônia, eles não são obrigados a pagar o ITR. Porque toda propriedade rural ela tem que ter a finalidade social. Ela tem que destinar uma área que é para manutenção ecológica, né? Então, você não pode fazer o desmatamento na propriedade rural total. Você tem que destinar uma área que é para manter a cultura nativa, ou seja, você tem que deixar lá as árvores, né, que mantêm um equilíbrio ecológico. O ITR é para isso, é para o governo ter controle da situação. E nesse período, agora, de agosto até setembro, nós fazemos, os contadores fazem essa declaração. Se não fizer o pagamento do imposto, isso pode acarretar algum tipo de prejuízo? Pode acarretar prejuízos, porque aquele imóvel vai ficar em débito, né? Ele não vai estar. Se você vai tirar uma certidão lá da Receita Federal, se você é proprietário de imóvel e vai tirar uma certidão na Receita Federal, se você não tiver feito essa declaração, você não tirará a certidão, porque a Receita vai dizer que você tem pendências com o sistema da Receita Federal. Então, aí você faz a declaração, paga seu ITR e aí você vai estar apto para ser emitida a sua certidão, que é a certidão negativa de débitos e obrigações para com a Receita Federal. Então, todos os proprietários de imóveis rurais, né, devem procurar seus contadores, devem procurar as prefeituras, devem procurar aquela pessoa responsável para fazer essas informações
e até 30 de setembro concluir esse processo. Esse cadastro CCIR ele só pode ser feito se você tiver o NIRF, que é o cadastro do ITR. Esse cadastro CCIR ele é utilizado mais pelo INCRA, né? Instituto de Colonização e Reforma Agrária, para fazer. Se você vai vender um imóvel para alguns órgãos do governo federal ou estadual, para processo de reforma agrária ou para distribuição de assentamentos, esse documento tem que estar em dia, né, com a determinação da área, com a distribuição das áreas em que é utilizada, os plantios que é executado lá, e aí eles tendo esse cadastro, o processo junto ao INCRA acontece de forma mais rápida e eficaz. Agradecemos aqui ao contador e consultor empresarial José Libório pela participação aqui no Jornal Centro-Sul, trazendo informações que são bastante úteis para os proprietários de propriedades rurais. Desejar para o senhor uma boa tarde e agradecer. Boa tarde, eu agradeço aí a você e a TV Centro-Sul e a sua audiência. Obrigado, seja sempre bem-vindo. E você vai acompanhar a seguir ainda nessa edição aqui do Jornal Centro-Sul, a jornalista